através da manifestação de Jesus, é um pouco mais fácil. Porque eu já não vou estar dependendo do que eu sinto, mas vou estar dependendo do que a palavra diz. Então, se eu e você olha para esse texto e entenda que a consideração é eu importar com vocês e vocês se importar comigo. Aí o encorajamento não é sobre o status da nossa vida hoje, mas é sobre o que Jesus está depositando em você. Para você encorajar o outro, a gente começa a criar aqui uma intimidade. Não existe igreja sem comunhão e não existe comunhão sem ti. Eu não escutei, sem ti? Intimidade, é isso. Olha, o Senhor me revelou algo no meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu estava batendo na tecla o ano passado, né? Como vocês sabem, eu e a Stephanie somos líderes de jovens e nós, acreditam ou não, já deve fazer uns 2, 3 anos mais ou menos, que a gente tem aqui nossos 12 discípulos. Olha aí, 12 discípulos, são 12 jovens que caminham com a gente, olha aqui. Orgulho, que honra. E o Senhor tem me cobrado algo muito forte no meu coração. Olha, vocês têm 12 pessoas, esses 12 têm que estar voando. Esses 12 têm que estar discipulados. Se eles são discípulos, eles têm que estar discipulados. E de várias maneiras eu procurei muito, não vou falar, não é pecado, modo de pecado, mas carnal, tipo assim, através da minha própria força de discipular eles. E o Senhor me revelou algo muito interessante. E o mais lindo é o jeito que Jesus revela pra gente, né? A gente acha que toda vez vai ser no culto. Não, eu estava trabalhando na construção, colocando cerâmica, e o Senhor foi conversando comigo, e eu estava ali escutando meu louvor, e o Senhor me revelou isso. Ele falou assim comigo, olha, a partir do momento que você tiver consideração, que é o quê? Importar com essas 12 pessoas, e você encorajar eles através da minha palavra, você não vai precisar de ficar procurando através de suas próprias forças para ter o coração deles. Irmãos, o Senhor Jesus quer que eu e você olhe para essa pessoa linda do nosso lado e não procura jeitos de nosso próprio braço para fazer com que a pessoa goste de nós. Precisamos importar como Jesus importou e encorajar uns aos outros como o amor de Jesus nos encoraja. É simples assim. E eu falava assim, Jesus, como eu vou discipular eles? Ele falava assim, passa tempo com eles. Está passando dificuldade? Passa na dificuldade com eles. Talvez você não vai poder ajudar. Então, quando você vê que seu irmão está passando por dificuldade, tenta ajudar. Tenta estar pertinho. O irmão te ligou, o pneu está furado, não pode ir. Tenta falar assim, eu conheço mesmo uma pessoa que pode ir aí, eu posso tentar te ajudar. Procure prestar algo para ajudar. Olha, em Hebreus 10, eu gostaria de voltar um pouquinho. Eu sei que eu falei 24 e 25, mas para a gente entender esse contexto, eu gostaria de começar nessa parte da carta, que começa no versículo 19. Então acompanha comigo, versículo 19 e 20, no capítulo 10 de Hebreus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo, aleluias, e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus abriu o caminho para que eu e você pudéssemos vencer em perseverança. Ele foi, o corpo dele, quando ele se sacrificou na cruz por mim, por você, ele abriu um caminho onde eu e você poderíamos estar andando, caminhando para poder perseverar nos nossos dia a dia. Porque eu sei que perseverar não é algo fácil. Eu sei que tem dias que são difíceis, que parece que queremos desistir, parece que a gente não quer fazer mais nada, e vai por mim, meus irmãos. Eu passei por isso, eu já passei por isso, eu tenho certeza que vocês também já passaram por épocas que parece que nada dá certo. Mas deixa eu te dar uma dica aqui. Fique grudado à tua igreja. Eu poderia falar que eu passei muitos meses de dificuldade e a minha cura veio de quê? Comunhão com o corpo de Cristo. Então, quando tiver um tempo com Deus, por exemplo, e você falar assim, nossa, está tudo difícil na minha casa, para de reclamar, levanta do sofá, desliga o Netflix, que eu sei que todo mundo gosta, e vai para o tempo de Deus orar. Vai se ajoelhar na presença do Pai. Vai procurar, quando tiver, igual está tendo os negócios das mulheres, vocês não têm noção tanto de pessoas que existem no planeta que sonham em poder ter uma conferência dessa.
onde todas as mulheres vão ter força para poder uma outra encorajar. É isso que o versículo 24 e 25 estava falando sobre ser igreja. É estar em comunhão, é estar junto. E a gente só consegue perseverar porque foi nos dado um meio de purificação. Repete comigo, um meio de purificação. Isso é nossa família espiritual. Quer crescer? Se eu e você quer ver essa igreja, quer ver essa nação, quer ver essa cidade crescendo espiritualmente, a gente precisa estar purificado. Em Hebreus 10, versículo 21, 22, a gente vai ler isso aqui e o Senhor vai trazer essa verdade sobre os nossos corações, que fala o seguinte: também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com a água pura. Acabamos de ler que Jesus é o sacerdote que nos purifica. Não é qualquer um, é o nosso Salvador, que ele vem para nos purificar. E quando eu leio aqui que está escrito assim: aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Quão sincero tem sido o nosso coração diante de Jesus? Quão sincero tem sido nós na hora que estamos ali no nosso secreto orando ao Senhor Jesus? Será que realmente temos confessado nossos erros? Ou será que a gente está vivendo aqui um estilo de vida onde a gente só sabe pedir as coisas para o Senhor Jesus? Será que a gente vai estar com o coração sincero o suficiente para poder clamar ao Senhor e pedir ajuda? Ou será que a gente vai estar sempre com o nosso coração pedrificado, pensando só no nosso próprio ego? Porque essa palavra, se você for ler ali antes do versículo 19, quando você está no seu Bíblia de estudo, que eu recomendo todo mundo ter, ali está falando que essa pequena parte da carta, do versículo 19 em diante, era exortação de Jesus ao povo. Então, às vezes dói, para escutar algumas coisas, dói. Mas se não existir alinhamento, não existe sucesso debaixo dos céus. O Senhor mandou essa carta para os judeus porque eles queriam que essas pessoas aqui nessa carta de Hebreus pudessem estar com os olhos limpos diante do Senhor Jesus. Então não tem como eu e você nos aproximar do Senhor Jesus e não haver uma mudança. Eu duvido se você fazer um devocional, se você procurar ter um momento de oração, você procurar sentar na mesa, segurar na mão dos seus filhos, orar com eles, perguntar como está sendo o dia, descobrir os problemas, tentar resolver. Eu duvido que o Senhor Jesus não vai se revelar para você e você não vai ser purificado através disso. Porque o Senhor Jesus nos chama para isso, para perseverar. E graças a Ele, através do sangue dele, da morte dele, conseguimos nos purificar. E é por isso que a gente consegue batalhar nosso dia a dia. Porque quando a gente acorda de manhã, através do sangue de Jesus, estamos renovados. Ou você acha que a gente só está perseverando porque somos fortes o suficiente? Não. A gente só consegue vir aqui, tá com esse sorriso, todo mundo cheiroso, com a roupa bonita aqui nesse culto dessa noite, porque alguém teve que morrer na cruz por nós. Porque alguém teve que passar por uma parte de uma dor, teve que ser esmagado para que nossos pecados fossem lavados no nosso corpo, para que você pudesse levantar e respirar, agradecer ao Senhor Jesus. Somos purificados e é por isso que somos renovados. E através dessa renovação, temos a capacidade de lutar o dia a dia. Por isso que somos fortes. Porque temos um Salvador que foi muito mais forte que as nossas dores. A gente é forte porque existe um Salvador que tem muito mais poder do que a gente tem problemas. A gente é forte e consegue caminhar e perseverar porque existe um sangue sobre o nosso que é mais forte do que qualquer doença. Não existe nada que Jesus não consiga purificar, meus irmãos. Lembram disso quando você estiver orando, declarando algo em ato de fé. Não há nada que Jesus não consiga purificar. Precisamos dessa convicção. É necessário eu e você ter certeza
certeza do que conhecemos. Porque se eu e você não tem certeza que Jesus é a nossa esperança eterna, eu te faço a pergunta, como a gente vai crescer em união, sendo que a gente não consegue nem crescer juntamente com Jesus? Como a gente vai ter uma família espiritual crescendo aqui dentro da igreja, sendo que a gente não consegue crescer nem sozinhos? É necessário conhecer para que a gente possa ter confiança. Leiam comigo em Hebreus 10, agora o versículo 23. A palavra do Senhor fala o seguinte: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu poderia ficar só aqui, entendendo essa palavra do Senhor sobre o meu coração, sobre o nosso coração. Se eu e você estamos firmes, a palavra do Senhor fala, olha, se você está ficando firme, se você tem esperança naquilo tudo que foi profetizado em você, fique calmo, respira, se acalma, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele é fiel para fazer. Se o Senhor prometeu uma família, ele é fiel para reconstruir. Se prometeu uma cura, ele é fiel para curar. A gente não... Tinha uma canção que eu não posso mentir, eu acho que foi a primeira canção, eu ia falar crente, mas evangélico que eu escutei, mas é algo a ver com, tipo assim, Deus não é homem para mentir. Alguém lembra dessa canção? Não sei nem porque veio na minha cabeça, mas amém, obrigado por ter lembrado. E essa é a verdade, essa é a canção que tinha que estar no nosso coração. Homem igual eu e você, a gente pode até mentir, mas o nosso Senhor, ele é fiel, ele vai cumprir. A palavra dele não vai passar sobre as nossas vidas. Ela não vai terminar. Jesus é a nossa esperança eterna. Eu já falei isso antes. Existem algumas esperanças que são falsas, porque a gente está iludido, mas existe uma esperança que ela não acaba. São mais de 2000 anos que está sendo pregada a mesma palavra. Você me fala se existe uma esperança mais forte que essa. É a esperança que a gente vai e está tendo conosco eternamente uma vida juntamente com Cristo. Em Hebreus 3, 6, você não precisa de abrir, mas eu vou ler para vocês, está escrito o seguinte: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós. Você tem noção tanto que isso aqui é poderoso? Que a casa é eu e você? O que o Espírito Santo habita em mim e habita em você? Se a gente tivesse um pouquinho do entendimento, o quanto que no Antigo Testamento as pessoas se sacrificavam para poder conversar com Jesus, a gente daria valor àquele 1 minutinho de oração que a gente faz em casa, porque ele está aqui dentro. A gente daria valor para as coisas menores, porque o que é menor para a gente hoje poderia ter sido abundância para alguém lá atrás. Não vamos desonrar aqueles que lutaram tanto, que fizeram tanto para o reino de Deus, para que hoje a gente pudesse estar aqui com preguiça. Não, aproveita o que o Senhor tem feito, as oportunidades, vamos crescer. Como uma família espiritual, vamos olhar um para o outro e falar o que eu posso te ajudar. Não vamos deixar tudo para as irmãs de intercessão. Vamos ajudar, vamos orar. Vamos compartilhar o nosso coração, vamos crescer juntos. E no texto continua falando, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Não estamos falando de esperança na terra. Nós não estamos falando de esperança de eu ter minha casa própria, não. Estamos falando de uma esperança que vem dos céus, uma esperança que vem no trono, uma eternidade, uma salvação que está sobre a minha e a sua vida. É uma salvação que já está aqui, disponível. O Senhor já deixou no nosso meio. Eu e você, através do sangue de Jesus, já estamos tendo acesso à eternidade. Sabe por quê? Temos pessoas que às vezes não conseguem se encaixar, reclama muito, sempre está falando de uma coisa ou outra. Resumindo, não tem comunhão com os outros irmãos, porque não está tendo comunhão nem com Jesus.
Você não está tendo comunhão com Jesus, como que você vai ter? Você não pode reclamar, amado, minha amada. Não reclama que o irmão não te dá atenção se Jesus está lá te esperando lá no seu quarto e você não vai falar com ele. Não reclame que você não está escutando Jesus, sendo que quando você entra no quarto você só fala, só fala, só fala. Escute a voz de Deus sobre a sua vida. Porque para reclamar vai ter muitos. Para chorar vai ter muitos. Mas para escutar a voz de Deus e agir serão poucos. Mas nós seremos um dos poucos que estará fazendo a vontade de Deus. Se Deus quisesse que a gente falasse mais, nós teria 2 bocas e não 2 ouvidos, irmãos. Preste atenção, é para escutar muito mais do que falar. Vamos entender o que o Senhor quer. O Senhor quer comunhão. O Senhor quer tirar a divisão de águas. O Senhor quer ver 2 pessoas que nunca andaram juntas, glorificando o nome de Jesus juntos. Não pode haver divisão dentro de igreja, no máximo de cadeira, é isso. Mais nada. Não pode haver coisas que façam que o meu coração não possa se alinhar com o seu. O Senhor hoje, nessa noite, quer separar tudo aquilo que nos distancia da comunhão. E se estamos longe da comunhão, estamos longe do Senhor. E se o Senhor não está perto de nós, como que poderemos proclamar uma vida para alguém? Não existe vida em mim se eu não tenho um Cristo. Olha, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, fala o seguinte: fiel é Deus, que o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não são palavras minhas. A Bíblia Sagrada fala que quem nos chamou foi o próprio. Não é o Léo que está falando para você ter comunhão com Deus, ter comunhão com seu irmão. É o próprio Deus. Quer que você tenha intimidade. Ou vocês esqueceram que quando Jesus, juntamente com o Espírito Santo e Deus, no começo de tudo, estava em plena harmonia e nos criou semelhante à imagem dele para que nós pudéssemos estar em harmonia com ele. Essa é a intenção de Deus. Então, se você quer ver crescimento espiritual, pessoal, algo vai ter que mudar. Algo vai ter que ser feito. Olha, ter comunhão com Jesus é um chamado para todos. E não tem como ter um crescimento espiritual em nossa igreja se a gente não tiver um crescimento com Jesus. E é por isso que eu vou falar uma frase que o pastor falou para quem estava na reunião. Se você não anota, o problema é seu, porque quando Jesus fala comigo, eu anoto mesmo. O seu crescimento espiritual pessoal vai refletir no crescimento espiritual da noiva. Você tem noção disso? Que se eu e você tem preguiça de crescer, isso acontece que vai atingir o corpo. Somos um corpo inteiro. Se a minha perna não quer andar, eu vou estar aqui, ó, mancando. Mas se eu colaboro, vamos pular na presença de Jesus. É necessário que eu e você crescemos no nosso íntimo e no pessoal, na nossa vida espiritual, para que a igreja possa queimar na presença de Deus. Se chegar um monte de gente dormindo aqui, espiritualmente, tá, gente? Pelo amor de Deus, se chegar a dormir espiritualmente e com sono também, aí não dá, né? Chegar aqui dormindo, espiritualmente falando, como você quer o louvor, não é porque a gente, mas poderia estar qualquer louvor, se a pessoa está com o coração duro, não existe nada que vai fazer a pessoa queimar por Jesus. Agora, pode tocar o violão. Já viu o Noah tocando violão? Ele é lindo tocando violão. Vocês têm que ver. Pode o Noah estar tocando o violãozinho e adorando o Senhor Jesus, mas se o nosso coração estiver alinhado com o Senhor, a gente adora junto com o pequeno Noah. Porque não é sobre quem na terra está fazendo, mas é sobre quem na terra, no céu já liberou sobre a terra. Lembra? O que for conectado aqui na terra será... Vamos lá, vamos conectar uma comunhão aqui, vamos conectar algo maior para que Jesus possa ver lá de cima e falar assim, eles estão merecendo. Deixa eu ligar aqui do céu. Receba. Sobre a vida de vocês. Precisamos exercitar a nossa fé em Cristo e não tem nenhum outro argumento que vai tirar isso da minha mente. Exercitar é como ir na academia, meus irmãos. Fica 3 meses sem ir para você ver. Tá ruim.
Pode até voltar, mas volta para casa tudo doído. E o que eu faço assim, tá, é a mesma coisa. Quando a gente fica muito tempo longe de Jesus, é muito bom quando a gente volta, mas a exortação dele até dói, né? A gente vai para casa até doído, né? Acaba o culto, meu Deus, que culto maravilhoso. Mas, nossa, precisava de ser daquele jeito? É que o amor de Jesus não é para passar a mão na cabecinha dos irmãos, não. A palavra de Jesus não é para isso, não. A palavra de Jesus é para moldar um adorador em espírito e verdade. E para moldar alguém que é digno de entrar nos céus, é dolorido. Não é fácil, não. O processo não é fácil. É como se fosse uma escultura, uma escultura, como é que chama a palavra? Isso, alguém falou, amém? Amém. Não vai cair, não. Quando tem aqui aquela pedra de barro, imagino que é algo assim, mais ou menos. A obra está lá dentro. Não precisa adicionar nada. Mas com uma pequena espátula, ou como é o nome chamado, o artista está lá tirando um pouquinho, começa a formar o nariz, começa a formar o rosto, os olhos, está lá. Só tirando, aos pouquinhos, é um processo. Deus, quando olha para mim, para você, e Ele quer que eu e você seja moldado, necessitado, e às vezes a exortação dói, Ele está aqui, filho, já está aí dentro de você, eu estou tirando o que não te pertence. Para que eu possa aparecer, tem que sair de você o que não pertence a mim. Por isso que a nossa oração tem que ser com os olhos e a cabeça no chão e falar assim, Senhor, search my heart, procure em meu coração algo que não pertence ao Senhor, Pai. E retira de mim, Senhor Jesus. Essa carta enviada para os judeus era isso. Era o escritor falando com eles, ei, tira de vocês essas crenças que era do passado e se afirme no que é verdadeiro. Às vezes isso somos nós, meus irmãos. A gente quer adaptar os nossos problemas e o nosso estilo de vida com o que é do Senhor Jesus. Não pode. É errado. Eu não posso só porque na quarta-feira eu quero jogar bola, pro resto da minha vida eu vou parar de ter comunhão com vocês no GPS. Está errado. Então vamos ser um pouquinho mais, assim, verdadeiro com o evangelho. Não é por causa que eu gosto de sair para me fazer bagunça, beber, fazer algumas coisas do mundão, quer dizer que eu vou abrir mão. Ei, deixa eu explicar para vocês. Não é que a gente está literalmente morrendo com a faca no nosso pescoço, mas nós estamos abrindo mão do que a gente gosta para a nossa carne ser morta. A partir do momento que eu e você falam assim, Jesus, eu entendi que isso aqui é pecado, então eu estou correndo disso. Aí que vem a morte sobre o corpo. E não é literalmente se suicidar. Então tem que ter uma exegese, tem que entender o que o Senhor está falando na palavra. Vamos continuar aqui. Se existe salvação eterna, existe também consequência eternas. Se você não vai para o céu, você acha que você vai para onde? Eu não vou falar não, vocês é muito inteligente, não preciso falar isso. Eu tenho certeza. Hebreus 10, versículo 26 ao 31. Eu vou ler rapidamente aqui. Porque se nós pecarmos deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A palavra de Deus está falando aqui, né? Se pecar igual um louco, fazer um monte de coisa errada. Vamos lá. Mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus. Considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E também, o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Pecar sabendo que é errado é considerar desfeito o poder da salvação de Jesus através da cruz. Eu vou repetir, que eu embolei tudo. Pecar, eu e você pecar, sabendo que é errado, a gente está falando assim, tudo que Jesus fez na cruz não valeu de nada.
A gente está negando o sangue de Jesus. Existe um julgamento sobre aqueles que conhecem, mas vivem fingindo estar cego e surdo. É um pouquinho pesado, mas é verdade. Se estamos fingindo não ver e fazer algo errado, ou fingindo que não está escutando, Deus está lá falando comigo, não faz isso não. Isso não é Deus não, isso é eu mesmo pensando. E você sabe que é errado? Cuidado. Porque do mesmo jeito que eu e você vivem na esperança eterna de ir para o céu, se a gente não vigiar e não viver uma vida aqui na terra, a gente não vai ter uma esperança 100% no céu. Cuidado. Vamos vigiar, vamos viver uma vida íntegra. Por que é tão necessário a gente falar sobre a importância do pecado que existe nas famílias espirituais? É porque se a gente não tocar num assunto que é preciso ser tocado, não é todo mundo que gosta de escutar uma palavra assim. Mas eu vou falar a verdade para você. Se a gente não toca no assunto, não vai ser revelado. E se não é trago à luz, não existe o quê? Um conserto. Se essa carta não chega até os judeus que estavam errando, não teria um conserto. Então é preciso que o Senhor Jesus fale aos nossos corações a verdade. Se existe alguma coisa errada, tem que ser consertado. Quais são das coisas que a gente pode trazer para a luz hoje? Porque a gente não está falando, a gente está falando de igreja, a gente está falando de crescimento espiritual. E você sabe o que faz, o que o inimigo faz com que a noiva caia no chão? Olha, mentira, inveja, fofoca. Está repreendido em nome de Jesus. Não precisamos disso. Não vamos deixar o inimigo tomar conta da nossa boca para falar mal do outro. Não vamos deixar o inimigo tomar posse da nossa mente para que a gente minta sobre o outro. Viver em comunhão, intimidade, é ter verdade em um relacionamento. É não ter fofoca, mas é ter encorajamento um ao outro. Não é ter inveja, mas é ter o quê? É ser uma pessoa que está... a primeira palavra que eu falei, fugiu na minha cabeça. Consideração, é se importar com o próximo. Então, meus irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que recebe uma exortação como um meio de oportunidade de crescimento. Dá um sorriso. É uma oportunidade. Vamos crescer com Jesus. Não é um motivo para você se sentir, eu estou ferido. Não, a palavra de Deus é para nos moldar. A gente já falou isso aqui hoje. Precisamos ter a nossa visão sobre o que o reino é, alinhado um com o outro, para que a gente possa entender o que Deus quer nos oferecer. Não é o ano sobre o reino, buscar primeiro o reino de Deus. Não é Mateus 6,33 que a gente está vivendo esse ano. Então vamos entender como uma família só, uma família espiritual forte em Jesus, entender o que Jesus quer sobre a nossa vida. Olha, vira para o seu irmão e fala assim: você foi presenteado com o mesmo presente que eu. Não, você tem que repetir isso. Você foi presenteado com o mesmo presente que eu. Hebreus 10, versículo 32 ao 34, fala o seguinte: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. O que é ser iluminado? Ser iluminado é quando a gente recebe a palavra de Deus. Ser iluminado é quando a gente conhece Jesus Cristo. Então ele está falando para esse povo aqui: ô judeus, lembra aquele primeiro dia que vocês encontraram Jesus? Lembra o primeiro dia que vocês encontraram a verdade? Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanente. Qual que é o nosso bem superior e permanente? Você sabe qual que é o nosso presente superior permanente? Alguém pode falar qual é o nosso tesouro? Repete comigo. Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro tesouro. A gente cresce como uma família quando a gente entende isso, que Jesus não é o meu tesouro. Jesus é o tesouro do Léo, mas não. Jesus é o tesouro de todos aqueles que aceitam Ele como seu Salvador. E para multiplicar é preciso compartilhar.
O evangelho de Jesus não pode ser só para mim, eu tenho que compartilhar ele. Não pode ser só para você. Você não pode chegar no trabalho com aquele monte de pessoas na office e dentro das pessoas, pelo menos uma não conhece Jesus e você ficar guardando essa maravilhosa notícia da boas novas só para você. É preciso compartilhar. Jesus não quer que eu e você tenha inveja do nosso irmão, porque foi nos dado o mesmo presente. Aí eu vou explicar para vocês. Meu filho é novo, não chegou lá ainda, mas todo mundo passou por essa época onde que... Sabe aquela fase do adolescente? Vamos supor, eu tenho um carrinho, brinquei com o carrinho até meus... Ou as mulheres, no caso, brincou com a boneca até os 8 anos, algo assim. E aí chega visita, começa a chegar as pessoas diferentes na nossa casa, na nossa vida, para vocês entenderem melhor. Começa a chegar pessoas diferentes e sua mãe fala assim, vai lá brincar com aquele carrinho. Eu não sou criança mais, estou maduro, brincar com um carrinho. Fica lá sentado na sala com fone de ouvido, olhando assim para as pessoas, porque é adolescente, né, gente? É maravilhoso, adolescente é legal demais. Nossa, eu amo adolescente. Então, aí fica ali, não quer mais brincar, entre aspas, não quer mais participar, não quer mais ter envolvimento. Gente, vocês não entenderam. O carrinho aqui que eu estou falando era Jesus. Era o presente que foi entregado para a pessoa, mas com o tempo vai chegando pessoas diferentes na nossa vida e a gente acha que a gente é muito maduro para ficar expondo Jesus. Tá errado. Porque quando eu e você deixa de passar tempo, no caso, tipo assim, ser frio com o Senhor, com o nosso presente, isso não é sinônimo de maturidade. Isso é sinônimo de morte espiritual. Temos que ter cuidado. Sabe por quê? Imaginem comigo aqui. O Neco converteu. Chegou na igreja. Jesus, muito obrigado. No momento do louvor, chorando, gritando, pulando, rodando na presença de Deus, cheio do fogo. E uma pessoa mais velha vira e fala assim, olha lá, eu já fui assim um dia. Depois que ele amadurecer, ele fica mais concentrado, sentadinho aqui com a gente. Não vai ficar lá emocionado, chorando. Gente, isso é mentira do Satanás, me perdoa. Quanto mais tempo eu vivo na presença de Deus, mais doido eu tô ficando. Mas eu quero pular, mas eu quero chorar, mas eu quero ter tempo com Ele. Eu quero chegar nos meus 60 anos dando trabalho para meus filhos, pulando na igreja. Cuidado, não vou cair não, eu estou com Jesus. Eu quero estar queimando por Jesus. Eu quero que nossa família em comunhão possamos crescer espiritualmente para quando uma pessoa entrar pegando fogo, falar assim, peraí que eu tenho também. Vamos queimar junto, vamos crescer junto e não ser frio espiritualmente. O que tem matado a igreja do Senhor a alcançar tantos milagres, a alcançar a glória de Deus, somos nós mesmos. A nossa frieza espiritual tem feito com que parece com que as coisas não estão bom. Deixa eu falar para vocês, existem louvores melhores. Sim, estamos à busca dele. Existem corações melhores. Sim, estamos procurando em nós mesmos Jesus Cristo para que a gente possa ter coração melhor. O nosso pastor está constantemente crescendo, porque existe uma melhor versão do pastor de ontem, hoje, quando ele acordar. A verdade é que estamos em constante crescimento e eu não quero que ninguém fique fora dessa barca. Eu não quero olhar para trás e falar assim, nossa, infelizmente aquele irmão não. Não. Eu quero encorajar e importar. Falo, encorajar e importar. Se você, meu Deus, você está vendo alguém que está começando a perder o passinho? Coragem, vamos, meu filho, vamos andar, vamos crescer. Importe com essa pessoa através do amor de Jesus. Não vamos deixar o fogo em Delaware apagar. Não vamos deixar o fogo na nossa vida apagar. Vamos crescer juntamente com Jesus Cristo. A ideia é essa, vamos ficar cada vez mais um pouco doidinhos assim com Jesus. A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. 35 e 39. Meu Deus, é 7? Tá tarde. Desculpa, tô acabando. Por isso, versículo 35 ao 39. Vou ler só esses últimos versículos aí. Por isso, não abandone a confiança que vocês têm.
ela será generosamente recompensada. Não abandonem o que vocês vivem hoje, porque vai chegar um momento, quando a gente chegar nos céus, que vamos ser recompensados. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, que é a salvação. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Viveremos pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a destruição, mas do que tem fé para a preservação da vida. Jesus é a nossa salvação eterna. Jesus é o estilo de vida para o resto dos nossos dias na terra. O que vamos fazer como igreja? Vamos crescer espiritualmente para que a noiva esteja pronta para quando Jesus voltar, a gente subir, se encontrar com eles e jubilar. Quando eu falei eles, é porque Jesus vai vir com um monte de anjo, vai ser uma coisa linda. Eu não quero estar de fora. Por isso que a palavra fala, por isso não abandone a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Quantas vezes eu já chorei lendo isso? Porque quando eu penso em desistir, eu penso, não vou desistir não. A minha recompensa é muito maior do que a minha luta. Fala para o seu coraçãozinho. A minha recompensa é muito maior que a minha luta. Quando você olhar para o seu problema e falar assim, você é tão pequeno diante do que eu confio. O louvor pode vir subindo, por favor, já pode vir para cá. O meu problema, ele não é nem 1% do que o poder de Deus é sobre minha vida. A salvação de Jesus é a nossa preservação da nossa vida aqui na terra, através da fé que temos nele. Através da fé que temos em Jesus Cristo, conseguimos preservar aquilo que é precioso, nosso tesouro. Então, se a gente não tem fé, meus irmãos, eu tenho uma má notícia para você. Se você não tem fé, você não vai querer brincar com seu carrinho. Você vai ter vergonha dele. Você não vai querer estar junto com Jesus porque você vai ter vergonha dele. Mas se você exercer sua fé e deixar com que o evangelho vai tirando o que não é seu, tirando do seu coração o que não pertence a Deus e se moldando para ser algo parecido com o que o Jesus vê dignidade, aí a gente começa a queimar e crescer espiritualmente juntos. Seja generoso um com o outro. Ame um ao outro. Eu quero convidar para que vocês possam já poder ficar de pé. Porque nesse momento eu quero falar com vocês que o Senhor Jesus quer que, como uma família debaixo dos céus, que possamos lutar juntos. E você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Essa é a verdade. Ele quer que a gente persevere juntos. Ele quer que a gente se renove juntos a partir do momento que a gente chega perto dele juntos. Ele quer que a gente lembre dos dias que a gente foi iluminado, encontrado por ele. Ele quer que a gente pega na nossa mente e comece a pensar no nosso primeiro amor. Ele quer que a gente lembre aquelas vezes que a gente estava no quarto chorando felicidade na presença dele. Ele quer que a gente lembre aquela primeira vez que a gente falou assim, quem não, eu amo essa parte. Se você não fez isso ainda, eu vou te falar, hoje você pode fazer. Que é o quê? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Ele quer que a gente lembre das palavras de vida depositadas sobre nós. E Ele quer que a gente compartilhe isso um com o outro. Mas primeiro é preciso que vocês tenham intimidade com Ele. E não existe lugar melhor para a gente ter intimidade com Jesus do que no altar. Não existe lugar melhor para a gente poder recomeçar ou começar algo verdadeiro com o Senhor Jesus do que nos pés dEle. Para que a gente possa ter um sucesso no nosso crescimento espiritual, é preciso que eu e você cresça primeiramente sozinho em Cristo.
Não é porque minha mãe é salva que eu vou para o céu. Não é porque minha mãe ora que eu vou receber os milagres dela. Eu e você tem um acesso direto e único, pessoal, que conseguimos ter com o nosso Salvador. O convite a nós nessa noite é: vocês desejam orar como uma família? Vocês desejam orar como uma família espiritual e aceitar esse chamado em família? Eu não estou falando sozinho mais. Estou falando como uma noiva que se aperfeiçoa para o Senhor Jesus. Vamos achegar ao Senhor Jesus juntos, para que o sacerdote possa purificar não só a gente, mas a nossa igreja. Eu quero convidar para que você possa pegar a mão do seu irmão que está do lado. Feche o corredor, não tenha vergonha. Vamos começar a exercer algo que a gente não tem tanto costume. Vai para o seu irmão do lado aí, ó. Pega na mão. Amém. Isso. Se a fileira está muito distante, pula para a fileira de trás igual a Michele. Michele, não perde tempo, irmão. Ela não perde tempo. Não deixa ninguém sem segurar as mãos. Meus músicos aqui me perdoam. Depois eu seguro a mão de vocês. Mas se você não está na mídia, se você não está trabalhando, não deixa isso. Isso é união. Isso é uma corrente. Porque juntos o inimigo vai bater de um lado para o outro, mas juntos somos muito mais fortes. Você sabe qual que é o mais lindo? É que a nossa força não vem da nossa união na nossa mão, mas vem da nossa união através de Jesus Cristo. Então, enquanto eu vou orar aqui, eu quero que todo mundo repete essa oração, com os olhos fechados, com o coração e os olhos fitados, nesse momento ao Senhor Jesus. Orem comigo. Senhor Jesus, como uma família espiritual, entramos na sua presença para sermos purificados. Tira, Senhor Jesus, todas as manchas. Tira, Senhor Jesus, todas as dores. E coloca em nós, a tua noiva, uma veste nova, limpa, branca. Senhor Jesus, declaramos que o teu sangue está lavando a nossa igreja. Declaramos que o teu poder está movendo corações. E declaramos que a sua aliança está alinhando as nossas vidas. Agora, com a mão no seu coração, para a gente finalizar, pode soltar a mão do seu irmão, colocar a mão no seu coração. Enquanto o louvor estiver ministrando, se você quiser, eu não estou falando, aqui está Jesus. Se você quiser correr para a presença de Jesus, só para você, com sua mão no coração, você começar a pedir Ele: Senhor, tira da minha vida, tira de mim tudo aquilo que não pertence ao Senhor.